povo do terceiro ano, bom dia e boa tarde e sejam bem-vindos a mais um dia de aulas online desta semana. Chegou sexta-feira, dia 11 de setembro, vamos encerrar a semana com a nossa aula de História. E aí, todo mundo bem? Passaram bem a semana? Tá todo mundo em paz, com saúde? Eu espero que sim, ó. Tá chegando o dia do nosso drive-thru. Quero ver todo mundo lá, hein? Aguardo vocês, que eu quero ver vocês lá. Olha, minha gente, nós vamos hoje ver um novo assunto. Um assunto que está no livro de vocês. Vamos fazer a correção da tarefa de casa. E tem uma pesquisa para vocês fazerem em casa. Tem uma tarefa de classe também. E uma pesquisa bem rápida, bem simples para vocês fazerem no caderno. Ok? Então, vamos começar. Materiais na mão. Livro, caderno e estojo, com todos os seus apetrechos que vocês utilizam durante as aulas, como lápis de borracha, lápis de cor, lapiseira, essas coisas que vocês costumam usar diariamente. Começando pelo livro. Vamos fazer a correção da atividade de casa, que foi na aula passada, foi na terça-feira. Vocês fizeram a página 93. Vamos fazer a correção dessa página. Abram o livro de vocês da 93. E o assunto da semana passada foi a vida nas aldeias e nas cidades. Nós contamos, a gente participou aqui de uma história de um indígena que estava andando pelas cidades e duas senhoras, a senhora A e B, estavam lá discutindo entre elas, conversando. Um achava que ele era índio, o outro achava que ele não era, porque ele estava usando coisas que as pessoas comuns da cidade usam, não cocar, ele não estava com cocar, ele não estava andando nada daqueles enfeites. Estava usando relógio, utilizando outras coisas, mas elas ficaram naquela dúvida. E foi no final, quando o rapaz chegou lá na estação, ele olhou para elas e disse sim, matou a curiosidade delas, né? Mas a atividade que eu passei no seu livro foi na 93. Alguns mandaram para mim a foto dessa página, mas ficaram faltando outros alunos enviar. Eu preciso saber das respostas que vocês colocaram. Então, vamos corrigir. Primeiro, marque a frase correta. Os indígenas não devem jamais sair de suas tribos. Os indígenas têm direitos e deveres como todo o povo brasileiro. A frase correta, óbvio, é a segunda, pois a primeira está dizendo que eles nunca devem sair da tribo deles. Por que não? Por que eles podem visitar outras cidades? Ou até outros países, visitar outras culturas? Eles podem sim, eles têm esse direito. Assim como nós temos o direito de ir para qualquer lugar. Obviamente que a gente vai escolher bons lugares para ir, né? Nós podemos viajar, conhecer novas culturas, outros países, outros povos. Até aqui mesmo no Brasil a gente pode conhecer outros estados e outras cidades. Os indígenas também têm direito, eles são gente como a gente. E os direitos deles não são diferentes dos nossos. 2. Você acha importante que os indígenas busquem seus direitos como cidadãos, frequentando escolas, universidades e se qualificando para o mercado de trabalho? Por quê? É uma resposta pessoal. Eu fiquei perguntando a alguns alunos que enviaram a resposta para mim, só que ela estava incompleta. Mas essa pergunta está dizendo qual é o motivo pelo qual você concorda ou você não concorda. Aqui está dizendo assim: você acha que é importante que os indígenas estudem e trabalhem como a gente trabalha, como vocês se tornarem adultos, como os pais de vocês trabalham? Vocês acham que os indígenas têm o direito também de trabalhar como a gente, de estudar como a gente estuda, como vocês estudam, que futuramente vocês vão para a faculdade, vão para a universidade? Vocês acham que os indígenas também têm esse direito de estudar, de trabalhar? Sim ou não? Se você acha que sim, eles têm direito por isso, isso e isso. É a sua opinião. Ou você diz que não, eles não têm esse direito por causa disso, disso e disso. Você tem que explicar qual é o motivo, tá certo? Eu já informo que vocês precisam completar a resposta para aqueles que estão faltando. Tá bom, gente? No terceiro, nas escolas indígenas, as crianças aprendem a língua portuguesa e a língua indígena, ou as línguas indígenas, para que estas não venham a desaparecer. Você concorda com isso? Justifique.
Sempre que vocês encontrarem uma pergunta e no final tem escrito por quê, ou então justifique sua resposta, você tem que explicar qual é o motivo. Não é simplesmente sim ou não. Você tem que explicar por quê, porque a pergunta está dizendo isso. Explicando a pergunta. Nas escolas indígenas, existem as escolas no campo, nas áreas rurais. Existem as escolas que são indígenas, que são pessoas que ensinam as crianças, além da língua portuguesa, que é o nosso idioma, a língua que a gente fala, que nós estamos nos comunicando. Nessa escola indígena, tem também a língua dos indígenas. Vamos dizer que seja tupi, falando só um exemplo. A escola das crianças indígenas ensina português e o tupi. Certo? Deu para entender? Essa foi a pergunta. E aí a questão é a seguinte: para que a língua deles não venha desaparecer, porque imagine, se os indígenas têm a cultura deles, têm a língua deles, que é o tupi, ou as outras línguas, como nós aprendemos em outras aulas, se eles pararem de falar essa língua tupi, vão nascer novas crianças e ninguém vai mais falar o tupi, ou seja, a língua deles vai desaparecer, vai sumir, então ninguém vai mais ter conhecimento sobre essa língua, vai simplesmente, vai ser como um vento, algo esquecido. Você acha isso correto? Você acha que a língua dos indígenas deve desaparecer? Você acha que essas crianças que estão estudando português e a língua indígena é correto delas estudarem as duas línguas? Ou você acha que não é correto? Explique qual é o seu motivo. Você não vai colocar simplesmente concordo, não concordo. Precisa explicar qual é o motivo, tá certo? Como é uma resposta pessoal, eu só dou um direcionamento para vocês fazerem, certo? E no quarto quesito, observe a imagem abaixo e descreva elementos que exemplifiquem o texto estudado. No texto que nós estudamos da aula passada, da discussão daquelas duas mulheres, para saber se o rapaz era indígena ou se não era indígena, o que é que essa figura aqui retrata? Vocês estão vendo que é o quê? Um indígena, é um índio. Só que ele está utilizando as coisas bem modernas, que a gente usa no nosso dia a dia, que é o quê? Um celular. Celular é moderno. Na época em que os primeiros habitantes do Brasil moravam aqui lá, pelos anos de 1500, quando os portugueses vieram para cá, não existia celular. Com o avanço da tecnologia, inclusive a internet chegou nas aldeias. Eles também têm esse acesso. Em alguns locais é mais difícil, obviamente por causa das redes, que é bem distante, da rede de transmissão é um pouco longe, então pode ser que tenha alguma dificuldade. Mas a internet também já chegou nas aldeias. Os celulares, os smartphones e assim como os computadores também chegaram nas aldeias. E é exatamente isso que está retratando aqui. No texto tinha um índio, um indígena que estava usando relógio, que estava andando pela cidade, que não estava utilizando cocar, e é o que está acontecendo aqui. Você vai explicar quais foram as coisas que vocês viram entre o texto que a gente estudou e sobre essa figura, essa modernização, essa utilização dessas coisas mais comuns dos tempos de hoje, nos tempos em que nós estamos vivendo. Você vai colocar essas palavrinhas aqui, que o índio estava usando, que ele está aderindo às novas tecnologias, ele não deixou de ser indígena, ele é um índio, mas ele está utilizando as tecnologias mais avançadas. É por esse caminho que vocês podem colocar também, tá bom? É uma resposta pessoal. E a 93 foi apenas essa tarefa de casa na aula passada. E hoje nós vamos estudar a página 94 e 95. Vamos ouvir um texto que quando eu li, de certa forma eu fiquei até triste. Eu já sabia desse contexto, de todas essas coisas que aconteceram, mas quando a gente lê isso me entristece às vezes. Vocês vão ver por quê. Nós vamos conversar hoje sobre os africanos. Nós conversamos sobre os primeiros habitantes daqui do Brasil, que foram os indígenas. Esses indígenas foram escravizados, foram obrigados a trabalhar para os portugueses que vieram para cá, para o Brasil. Eles eram maltratados, eles não viviam assim de salário, não recebiam salário, nada disso. Eles foram bastante maltratados. Só que com o passar do tempo, eles foram precisando de mais pessoas para trabalhar aqui. E o que foi que eles fizeram? Vocês vão ver no texto. Acompanhe a leitura a partir da página 94. Os africanos.
Na época da colonização do Brasil, no século XVI, lá pelos anos de 1500, os indígenas não davam conta daquilo que os portugueses queriam, mão de obra subserviente e barata. Por isso, mais de 4 milhões de africanos de diferentes regiões da África cruzaram forçadamente o Oceano Atlântico nos porões de navios negreiros. Veja o que foi que aconteceu. A princípio, esse primeiro parágrafo desse texto já começa com bastante impacto. Vamos parar para analisar o que aconteceu. Os indígenas foram escravizados, obrigados a trabalhar para os portugueses, só que aumentou a demanda, ou seja, eles precisavam de mais pessoas para trabalhar. O país estava crescendo, estava se desenvolvendo, eles estavam cultivando cana-de-açúcar, a princípio foi o pau-brasil, depois foi para a cana-de-açúcar, eles estavam vendendo e lucrando e precisaram de pessoas para trabalhar. Só que o que é que eles queriam? Que não pagasse salário a ninguém, pois isso era chamado de quê? De uma mão de obra barata, ou seja, eles não tinham custo nenhum. Você trabalhava, nesse caso, vamos dar um exemplo. A pessoa trabalhava para os portugueses em troca de nada. Quem é que quer trabalhar hoje em dia assim? Trabalhar sem receber dinheiro. A gente precisa para sobreviver. Mas o que aconteceu nessa época, nesses primeiros anos, onde o Brasil estava colonizado, era o Brasil chamado de Brasil Colônia, aconteceu isso. Os negros africanos, os africanos foram obrigados a vir para o Brasil para trabalhar a troco de nada. Eles não recebiam salários, eles eram maltratados e a gente vai ver outras coisas no decorrer da história. Os navios negreiros eram embarcações que traziam os africanos para o Brasil e chegavam ao litoral brasileiro pelos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís do Maranhão. Em 4 partes daqui do litoral do Brasil, os africanos foram trazidos para cá, inclusive aqui em Recife. Muitos africanos foram trazidos para cá e obrigados a trabalhar para os portugueses. Os escravizados ficaram amontoados nos porões dos navios. Vocês viram que essa palavra ela já foi corrigida. Antigamente eram chamados os escravos. Essa palavra está errada. Eles não eram escravos, eles não nasceram escravos, eles nasceram livres, mas eles foram escravizados. Amontoados em porões dos navios. Era um lugar quente, não tinha higiene, não tinha alimentação. Eles vinham aos montes, num lugar muito abafado, não tinha circulação de ar. Eles vinham no porão desse navio, na parte de baixo do navio. Muitas vezes presos por correntes, sem se alimentar bem. Sem alimentar-se bem, muitos morriam antes mesmo de chegar ao Brasil. Quando chegavam aqui, o tratamento não era melhor. Observem que tem uma pintura onde demonstra um pouco como eram os navios negreiros. Observem que os africanos estavam todos amontoados, não tinham alimento para eles, era um lugar extremamente quente, não tinha circulação de ar, não tinha higiene e eles eram trazidos para cá simplesmente para trabalhar. Obrigados. Página 95. Muitos escravizados sentiam falta da África e por isso sofriam com o banzo, uma doença provocada pela saudade de sua terra e de seu povo. Chegavam até a morrer por não aguentarem a solidão. Os africanos eram tratados como mercadoria pelos portugueses, pois serviam como mão de obra escrava, que aumentava o lucro da colônia portuguesa. Os escravizados acabaram se tornando peça fundamental com a qual os portugueses e os comerciantes brasileiros estavam envolvidos, já que os serviços prestados por eles eram do interesse de todos. O texto informa que os africanos eles eram tratados como uma mercadoria, como se fosse um objeto. Gente, que crueldade que os portugueses fizeram com os africanos. Isso foi terrível. Quando eu li, eu fiquei bastante triste quando eu vi esse texto. Mas eles tinham interesse em que essas pessoas fossem uma mão de obra barata, viessem para cá para trabalhar e não receber salário. Quem era que recebia todo o dinheiro do lucro? Os portugueses, os comerciantes portugueses. Falando agora sobre as comunidades quilombolas.
Muitos escravos fugiam das fazendas e lavouras e se organizavam em comunidades cujas leis e regras eram feitas por eles mesmos. Assim nasciam as comunidades quilombolas, das quais o Quilombo dos Palmares foi a mais conhecida. Aqui tem uma foto de um quilombo chamado de Quilombo do Curiaú, da placa Os Dizeres sobre a Área de Proteção Ambiental. O Quilombo dos Palmares foi um dos quilombos mais conhecidos e que durou mais tempo, foi o mais resistente. Ficava lá no estado de Alagoas. Muitos africanos eles fugiam das fazendas porque eles eram maltratados, eles não tinham comida para comer direito, eles precisavam ficar servindo aos portugueses o tempo inteiro, da forma como eles queriam. Eles eram açoitados, eles eram chicoteados, sofreram muito. E até, como o texto informa, durante até a viagem da África até chegar aqui no Brasil, muitos morriam pelas péssimas condições em que eles eram trazidos nos navios. As comunidades quilombolas, eles criaram como se fosse uma fortaleza para eles. Eles criaram esse quilombo como se fosse uma grande casa para eles se abrigarem e fugirem dos senhores de engenho que estavam maltratando eles o tempo todo. Eles eram muito maltratados, eles precisavam ficar trabalhando de sol a sol, sem água nem comida direito, dormiam em qualquer lugar, tinham péssimas condições de higiene, eles contraíam doenças e ficavam o tempo todo servindo aos portugueses. E por causa disso, muitos morriam e hoje, até hoje, existe muita luta da comunidade quilombola e existem quilombos ainda que são lá preservados para que essa parte da história do Brasil ela não deixe de ser contada, porque infelizmente é uma parte muito triste da história do Brasil, mas ela precisa ser contada para não ser esquecida por nenhuma geração e que isso nunca mais se repita. Certo, minha gente? A atividade que nós vamos fazer de classe de hoje, vamos responder as páginas 96. Vai ser apenas a 96, tá certo? Página 96. Tia, 97 a gente vai fazer hoje? Não. Vamos fazer outro momento. Vamos fazer aos poucos. A tarefa de classe é na página 96. E vocês, o que é que acharam desse texto? Qual a opinião de vocês a respeito da escravidão dos africanos? Comentem comigo, mandem mensagem. Lá no Drive-Thru eu quero ver vocês, tá certo, gente? Estou com muita saudade. Eu espero que esse dia chegue logo para a gente se ver, certo? Muito bem, então essa história é para vocês refletirem. Converse com seus pais, as coisas que eles também aprenderam. Exponha a sua opinião, que também é muito importante a gente saber também, ok? Vamos responder agora a página 96, que será a nossa atividade de classe. Primeiro quesito. Procure no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras mão de obra e mercadoria. Você pode pesquisar aí mesmo no celular de sua casa ou no dicionário físico que você tiver o que é que significa mão de obra. Eu vou colocar aqui para nós pesquisarmos. Vamos lá. Mão de obra. Vamos ver aqui. Mão de obra. Pesquisando aqui o que significa mão de obra. Vamos ver. O termo mão de obra pode colocar assim. O termo mão de obra tradicionalmente designa o emprego manual direto na produção industrial. Essa é uma opção de resposta. E você pode colocar, tem outra sugestão também. A ação de trabalhar na construção de algo, conjunto de assalariados. Mão de obra é isso, são as pessoas que estão trabalhando para alguém, ok? E vamos agora buscar o que é mercadoria. Você pode já, tá certo? Escrever as sugestões de resposta. Você pode colocar outra coisa também, que você pode ter encontrado aí nas suas pesquisas. Fiquem à vontade. E agora nós vamos pegar o significado de mercadoria. Vamos ver aqui. Mercadoria significa qualquer produto, matérias-primas, gêneros, artigos manufaturados, suscetível de ser comprado ou vendido. Olha só, a mercadoria também pode ser um objeto do comércio. Mercadoria são aquelas coisas que são vendidas, que são ofertadas para o público, que são os clientes, os compradores. Vocês podem colocar essas respostas também. Qualquer produto suscetível de ser comprado ou vendido. Só isso.
Vocês podem escrever essa resposta também, ok? Vamos prosseguir. Pause o vídeo, copie a resposta e depois você retoma assistindo para nós respondermos as próximas questões. 2. Escreva o nome dos locais em que os navios negreiros aportavam o litoral brasileiro. No texto informa 4 lugares diferentes e um deles é aqui, Recife. Vocês vão escrever o seguinte: quais foram os portos? Nos portos do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís, certo? São Luís do Maranhão. Vocês vão colocar essa resposta. Pois nesses 4 lugares eram onde tinham os portos e os navios eles desembarcavam lá. Tá bom? Vocês vão colocar. Lembrando que, como são nomes de cidades, todos esses nomes de cidades, vocês precisam colocar letra maiúscula. Observe onde tem acento e também finalize com ponto final. Beleza, vamos para o terceiro. Observe a imagem de um navio negreiro e pinte seu porão, onde os africanos escravizados eram trazidos. Depois, descreva como era a vida dos africanos dentro dele. Observem que na imagem tem a foto, um desenho de um navio. No porão é a parte de baixo do navio e onde tem a simulação de pessoas lá dentro. Você vai pintar essa parte, certo? E embaixo você vai colocar como é que esses escravizados vinham, como é que esses africanos eram trazidos. Eles ficavam como? Amontoados, muitas vezes presos por correntes, sem alimentar-se bem. É uma sugestão de resposta e você também pode colocar outra, desde que você não fuja do assunto e finalize sua resposta com ponto final. Certo, minha gente? Nós vamos ficando por aqui e a tarefa de casa de vocês, eu não vou embora sem dizer não. Vocês vão fazer uma pesquisa da internet, tá bom? O seguinte, no seu caderno, você vai preparar o cabeçalho, colocar a data, tudo direitinho, com tarefa de casa, bem lindo, pulem as linhas devidas para poder separar. E o primeiro quesito é o seguinte, pesquise e escreva no seu caderno qual é a origem do nome Porto de Galinhas. Mas por que a tia está perguntando isso? Quando você fizer a pesquisa, você vai saber por quê. Coloca lá o ponto final. E tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui na aula. Parem para refletir. Pesquisa, ó, corre lá, pesquisa na internet. Por que Porto de Galinhas se chama Porto de Galinhas? Você pode pesquisar ou aqui mesmo no YouTube e você pode pesquisar lá no Google. Tem essas duas fontes. Você pesquisa, coloque sua resposta. Eu quero ver o que vocês fizeram, tá bom? Ou você digita o que você copiou, ou você fotografa e envia para mim, que eu quero ver as respostas de vocês. Eu preciso ver as respostas que vocês encontraram. Certo, minha gente? Eu vou ficando por aqui. Que todos tenham um excelente fim de semana. Realizem a atividade e compartilhem lá no aplicativo. Tenham todos um ótimo dia. Um beijo para todo mundo. Um beijo, família. Obrigado por terem ficado até aqui. Até a próxima aula. Tchau, minha gente. Até mais.